Amados, hoje é terça-feira de oração. Pode sentar. E a gente está, por várias terça-feiras, aprendendo um pouco mais sobre a palavra. Hoje, nada mais oportuno do que nós venhamos a aprender, a entregar ao Senhor. Eu tenho o costume de, ao sair de casa, a gente já vai voltar para a palavra. De um tempo para cá eu não uso mais carteira no bolso de trás, é só no bolso da frente. E eu tenho a mania de bater aqui é a carteira e bater aqui é o celular. Se eu bato no bolso, está tudo ok, eu saio tranquilo que eu sei que eu não vou voltar. Geralmente a chave está do lado da carteira também. Eu quero te dizer isso porque cada um de nós tem as suas manias. E essas manias servem para que nós não tenhamos a preocupação de chegar num culto de terça-feira e você aqui pensar: eu apaguei o fogo da panela? Eu fechei a janela com essa previsão de ventania que está dando? E você chegar aqui, está aqui de corpo presente, mas o teu pensamento está em outro lugar. Então esse exemplo que eu te dei é que a gente oscila na nossa vida entre momentos de preocupação e momentos sem preocupação. A gente, na maioria das vezes, a gente toma o mesmo caminho para vir para a igreja. Amém ou não amém? É a mesma rua, os mesmos semáforos, a gente já sabe o trajeto. Salvo uma exceção, a gente corta o caminho. Mas o fato de vir no mesmo caminho dá aquela segurança, tranquilidade. Queria convidar a você nesse momento a abrir na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E se nós pudéssemos dar um tema para esta palavra, você tem que entregar. Você tem que entregar na mão do Senhor. Você tem que confiar. Amém? Isso foi mais fácil, né? Lá no finalzinho. Filipenses 4, 6. Alguém ainda está no Me Espere? Pronto, vamos lá. A palavra de Deus diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu vou fazer a leitura agora pausando, para você começar a entender que existem várias mensagens nesse pequeno versículo. A primeira mensagem que diz não fiquem preocupados com coisa alguma. Primeira mensagem. Segunda mensagem, mas. Terceira mensagem, em tudo. E o restante: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pelas súplicas com orações de graça. A palavra de Deus, ela começa aqui, na maioria das vezes a gente faz muito isso. A gente lê, pega a essência da palavra, do versículo ou do próprio capítulo, e a gente algumas vezes não medita e não percebe as mensagens embutidas naquele trecho. A palavra diz assim: ei, não fiquem preocupados com coisa alguma. Quando a gente começa a meditar nessa palavra, Deus ele está falando assim: olha, de todas as coisas que você pode se preocupar, todas as coisas que acontecem na tua vida, em nenhuma delas você deve se preocupar. Só que eu falo para vocês que às vezes é meio complicado, e eu quero trazer aqui porque domingo à noite, quem estava aqui domingo à noite? Quando a pastora Neide estava pregando, e eu amo quando Deus faz isso, quando Ele confirma a palavra através de um louvor, ou quando Ele confirma a palavra através de uma outra palavra. A pastora Neide, ela pregou sobre a pesca maravilhosa, e quando ela começou a pregar, eu comecei a rir. Eu não sei se ela percebeu, porque eu disse: Senhor, eu vou usar, isso tem a ver com a palavra.
E assim, não trazendo toda a referência do que ela falou, mas teve um momento que ela disse assim, que Jesus, ele chega na presença ali, está dando a palavra para uma multidão, e ela diz assim: afasta o barco. Ele sobe e afasta no barco. Se você prestar atenção nessa referência, é a primeira ordem que Jesus dá a Pedro. Mas é uma coisa muito simples, né? Talvez Deus está dizendo assim: Marcelo, vai para a igreja e me adora. Você vai me adorar, você vai me louvar, vá para a igreja na terça e me adora. Porque é algo simples de fazer, é algo comum. Era só deixar Jesus subir um pouquinho, né? E afastar, para talvez a pronúncia acústica ser melhor de pregar. Eu acredito que para Pedro isso não provocou nele nenhum esforço, porque ele sabia aquilo que ele estava fazendo. E depois que a palavra foi ministrada ali, Jesus ele fala algo. O segundo pedido para Pedro, ele fala assim: agora Pedro, leva o teu barco a águas mais profundas. E é aí que a gente começa a se deparar com uma determinada situação, porque a palavra diz que ele pescou a noite toda, e ele, pelo conhecimento dele, ele sabia que provavelmente não pescaria, mas ele diz assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas pela tua palavra, porque tu dizes, nós faremos. Então entende que a palavra diz, porque tu falaste, porque tu dissestes. Então, em cumprimento à palavra de Deus, nós podemos entender porque eles ouviram, porque eles cumpriram, porque eles obedeceram, a pesca foi realizada. Porque se ele tivesse se negado, talvez nem Pedro existisse naquela linha, né? Talvez tivesse sido outro pescador. A palavra aqui diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. E aí que é interessante, porque eu dei um exemplo para vocês, de um simples exemplo, né? Bato aqui carteira, o celular está aqui no bolso que eu troquei, mas assim, eu consigo vir dirigindo para cá normal, porque eu não tenho preocupação, eu consigo me planejar, porque eu não tenho preocupação, eu consigo dormir bem, porque eu não tenho preocupação, eu posso alinhar as tarefas, eu posso me programar, porque tudo está bem. Eu compro ou não compro, eu parcelo ou não parcelo, eu faço ou não faço, mas todas as coisas estão bem. Tudo está dentro de uma organização. Mas quando a preocupação vem, ela desmonta tudo isso. E é aí o caso, quando a preocupação vem, e eu listei aqui preocupações: ansiedade, estresse. Eu sei que uma delas ou várias delas vai falar com você. Ansiedade, estresse, insônia, tristeza, desânimo, tensão, cansaço, doenças, dores, solidão. E eu vou começar de baixo para cima, né? Solidão, porque às vezes a gente está no meio de uma multidão, mas a gente está só. Às vezes a gente está em casa. Eu vou falar como um marido. Talvez o marido esteja ali, está em casa, mas ele está só. Porque teve algum desentendimento, porque o casamento vai mal, porque está num passo de uma separação, porque talvez ele não vê chão embaixo do próximo passo que ele vai dar. E eu listei apenas 10 dores, doenças. Eu estou há 3 semanas com uma dor que não me larga. Graças ao Senhor posso. O Torta sabe disso, que a gente está se preparando para um treinamento no final de semana que vem. E eu estava com receio. E fisicamente não houve nada, e eu calculei que essa dor era estresse no trabalho. E eu fui ao médico, tomava remédio, o remédio não fazia efeito.
E ontem à noite, finalizando a palavra, eu cheguei: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque não tem nada para estar gerando essa dor em mim. E eu te falo que eu cheguei até a usar o apoio aqui, e eu não sabia de onde era essa dor. Doenças, cansaço, tensão, desânimo, tristeza, insônia. Pensa num rapaz que tinha insônia, eu. Estresse, estava estressado, ansiedade. Essa palavra veio e me confrontou muito, porque eu sempre digo que a palavra ela tem que confrontar logo a pessoa que vai pregar. Porque a gente fala com mais propriedade das nossas falhas, quando a palavra vem e penetra no nosso coração. E quando eu listei essas 10 preocupações, eu fiquei assim: e as pessoas na igreja que estão com essas preocupações, mas desconhecem a palavra, desconhecem o ensino, desconhecem em quem confiar, e não tem em quem se apegar, não porque não tenha, mas porque não sabe. A pastora Neide foi muito usada por Deus ontem. E eu lembrei também a passagem, se eu não me engano, é Ezequiel 47. E eu lembro que eu fiz um comentário, ainda não tive a oportunidade, mas eu fiz um comentário aqui que quando eu cheguei, eu fiquei maravilhado das praias de Santa Catarina. Pena que só pode ir 3 meses, 4 meses, né? O resto só olha, né? Inverno então, tu fica de longe. E no inverno tu chega lá, tu nem faz isso, né? Por quê? Gelado. Mas na passagem de Ezequiel, nós temos uma referência muito legal ali, eu acho maravilhoso, que fala da vida de cada um de nós, e do que nós queremos para a nossa vida, do que nós queremos para a igreja do Senhor. Porque ali ele fala sobre água no tornozelo, água no joelho, água no nosso dorso. E quanto nós temos vontade de ir mais profundo, mergulhar e ser mais presente naquilo do que Deus quer colocar para nossas vidas. E às vezes a gente fica brincando que nem criança, né? A onda vem, a gente pula e volta, molha só o tornozelo, e a gente não se envolve, pastor. Toda terça, todo domingo, mas a água vai lá e só molha o pezinho do cristão. Aí não sabe por que a oração não é ouvida. Eu quero mais de Deus, mas eu não quero dar mais de mim a Ele. Parece ilógico, né? Eu queria trazer para vocês aqui um conceito. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Em João 15, não precisa abrir tua Bíblia, em João 15, 5, a palavra diz que sem mim nada podes fazer. Mas ao mesmo tempo que a gente acabou de ler, a gente entende que com Ele nós podemos todas as coisas. Então o que cabe a mim e a você, se eu escolho mergulhar, me aprofundar e viver intensamente a palavra, ou se eu vou brincar com uma criança e só molhar os pés. Ou talvez como um pai preocupado que só deixa a criança ir até a cintura. Eu brincava, falava com os meus filhos assim: a água só até a cintura, no máximo a altura do peito. Mas isso é uma preocupação que o pai tem com o filho, não um adulto que está querendo mergulhar nas águas do Espírito Santo. A palavra fala que não fiquem preocupados com coisa alguma. Aí ele coloca uma vírgula e diz assim: mas, e esse mais, que é a essência da palavra. Ele diz assim: olha, não te preocupa com nada, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de você, pela oração e pela súplica com ações de graças. A gente tem que ter um entendimento que quando Deus fala para a gente algo,
para a gente fazer é uma ordenança. E quando a gente deixa de praticar essa ordenança tem uma consequência. Quando eu não obedeço essa primeira parte que diz assim, não fiquem preocupados, quando eu não entendo que, além de eu não ficar preocupado, mas que eu preciso apresentar, mas eu apresento sabendo que Ele vai fazer, eu posso orar, e eu não serei abençoado, porque eu não estou confiando que Ele vai fazer. E aí eu trouxe, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Não existia nenhuma causa para eu estar sentindo dor. A palavra fala que eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Se existe uma palavra na Bíblia dizendo que Deus me sara, que Deus me cura, e eu acredito que Ele pode se manifestar na minha vida, eu tenho que confiar que Ele vai se manifestar. Hebreus 11, 1. E eu listei também aqui para a gente, porque acho que foram 3 ou 4 itens que eu acredito que é o que mais impacta na vida de um cristão. E o que mais faz ele orar, e na maioria das vezes não receber. Provisão financeira. O inimigo está fazendo ciranda. Por quê? Ou porque não dizima, ou porque não oferta, ou porque não confia. Ou os 3 juntos, né? Eu não dizimo, não oferto porque eu não confio, não acredito. E como eu não confio na palavra, eu quero que venha o teu reino, Pai, vem, me abençoa, me permite comprar aquela casa, abre a porta do negócio, me permite finalizar o contrato, aquela negociação na justiça, libera, Senhor. Mas quando sair, Senhor, infelizmente eu não vou poder te dar os 10% que a ti pertencem. Porque, Pai, eu também não senti no coração o desejo de, como é que é, venha a nós e ao vosso reino nada. A gente está querendo um Deus, ou só aquele que a gente tira o ticket, vai lá e pega a bênção? A gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Talvez a gente, por uma situação financeira, está indo para um empréstimo, está indo para uma outra situação, porque não confia que Jesus ele vai abrir a porta. Mas pastor, eu não estou vendo nem muro. A fé é você acreditar em algo que ainda nem se vê. Porque se você visse ali a parede, a porta, a empresa, o anúncio, provavelmente seria esforço teu. Manda só o currículo, vai fazer a entrevista. Agora, quando você não vê saída e vem aquele dinheiro que a gente nem sabe de onde, aquela bênção que tu nem imaginava de dentro da igreja, isso é Deus se movendo. Listei também aqui para gente sobre saúde. Finalizando aqui provisão financeira. Em Ageu 2:8, a palavra de Deus fala assim: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Diz quem? Ele é meu Pai. E se vocês que são naturais conseguem dar bons presentes aos filhos de vocês, como o Pai que está no céu. Palavras de Jesus. Saúde, doenças, dores, diagnósticos. Eu estava revendo o material da brigada esses dias e até comentei que a gente precisa até conversar um pouco mais com algumas crianças que vêm com diagnóstico, pontuado diagnóstico.
Não é para... A gente não recusa, amados, não é nada disso. Mas a gente precisa de um trato para saber o que é, até para tratar melhor, para inserir melhor. Ali é um diagnóstico. Mas às vezes a gente vai ao médico, é diagnosticado, e a gente aceita sem mais nem menos as palavras ditas a nosso respeito. Você tem 30 dias de vida. Quem é que dá o sim ou não na minha vida? É Deus. Os laudos médicos, eles estão aí para que Deus mostre que eles estão errados. Para que haja um registro dizendo que o pulmão estava tomado e no outro está limpo. Que a mão estava quebrada e não poderia ser colocada de volta, mas depois bate lá e todos os ossos estão normais. Que a perna estava pendurada igual do irmão, do Marcelo, que se julgava a morte e está aí andando. Do seu neto e de outros mais. A palavra fala que sou eu o Deus que te cura, sou eu o Deus que te sara. Deus pode te curar, Ele pode, e se Ele não te curar, Ele também não vai deixar de ser Deus, porque talvez a doença na tua vida seja para fortalecer a tua fé, seja que talvez a doença na tua vida seja para que olhem para ti e vejam que você não esmoreceu por estar doente, por confiar, e através da tua fé, outras pessoas sejam fortalecidas. Porque a gente não sabe o propósito. A gente sabe agora o propósito da vida de Jó, porque tem um livro. Mas se não tivesse o livro ali, e tudo que ele perdeu, e tudo que foi restaurado, eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui, que está dito assim, ó, foi o fim, acabou. Mas é Deus que dá a última palavra. Não existe aquele negócio que Ele escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo. Ele escreveu a tua vida. Os teus dias todos estão contados. Relacionamento. Ah, mas como isso traz uma situação para a gente. A saúde nos tira da igreja. As finanças nos tiram da igreja. As finanças nos afastam das bênçãos através de deixar de dizimar e ofertar. Eu já venho para a igreja doente, mas com medo de ser, porque eu acho que eu não vou ser curado. Porque o pastor Márcio já orou, o pastor Leodoro já orou, todo mundo já orou e eu não fui curado. E é o que foi dito. Talvez não é para ser curado, porque para a tua fé ser aumentada. E tu, como foi dito também, talvez as pessoas olharem para a tua fé e terem a fé fortalecida. Relacionamento. Discussão em família. Falta de diálogo, separações, contendas, dificuldade de perdoar, solidão, suicídio. Isso nos afasta, porque às vezes a gente está aqui, mas nosso pensamento está longe. Talvez você esteja aqui, mas já sabendo, pensando assim, mas espera aí, já são 9. Talvez esse foi o momento que Deus tirou para falar contigo. E tu está preocupado com a hora que tu vai chegar na tua casa. Mas pensa, eu tenho casa. Pensa, eu tenho como voltar. Pensa, eu vou voltar. E pensa, talvez, se você não ouviu o que Deus queira para ti, talvez não tenha uma segunda chance de você ouvi-la. Relacionamentos, irmãos sem falar com irmãos, pais com contendas com filhos, familiares que não liberam perdão por uma... Gente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso, seja feita a vossa, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos... Continua. Assim como nós, é um condicionante. Ele perdoa assim como nós. Tu não perdoa, tu quer o quê?
Inferno, minha irmã, inferno, meu irmão, porque tu não perdoou. Às vezes a gente tem que parar de falar muito doce. Não existe desviado, existe perdido. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ou você está nos caminhos do Senhor, ou você está no caminho largo, na porta larga. Não tem meio termo. As versões da Bíblia só vem com uma palavra mais bonitinha, mas é morte, é fogo. E você tem que ter entendimento disso. Não tem como você se vestir de crente, vir para cá, tudo bonitão. Você sabe os chavões. Paz seja convosco, meu irmão. A graça e paz, que Deus te abençoe. Está queimado, tá? Mas é só capa, é só por fora, porque dentro de ti, a mudança que era para ser interno não aconteceu, uma mudança de fora para dentro. E todo mundo olha e acha que, mas só Deus entende o teu íntimo. Teve uma palestra que eu participei, foi de casais, acho que é Josué Gonçalves o nome do pastor, e ele faz uma comparação da nossa vida a nossa casa, que para todo mundo, a gente é a sala, é onde todo mundo entra, no máximo para a cozinha e para a área, que todo mundo tem espaço ali, onde todo mundo entra na tua casa, até ali todo mundo tem acesso a ti, é você. Mas tem um departamento da tua casa, que poucos têm acesso, é o teu quarto. No teu quarto, só você, tua esposa e teus filhos, são as pessoas que te conhecem um pouco mais, fora aquela aparência, né? Aquela imagem que você coloca lá para fora. Mas tem um departamento na tua casa, que geralmente tu fica sozinho, que é o teu banheiro. E ali você se diz, né? Tira a roupa. É ali que você se vê quem você é. Ali não tem enganação. É você no espelho. A podridão, a beleza, ali você se vê. Deus te vê ali. É esse local, é nesse momento que Deus está te vendo. E a gente às vezes fala aqui, estamos falando de relacionamento, e eu não libero perdão, eu não libero perdão. Libera perdão porque tu não é cristão. Tu não libera perdão porque tu não é cristão. E hoje Deus, Ele está chamando a gente aqui porque tu estás orando por alguma coisa na tua vida. E essa coisa não vai ser liberada. Ela não foi liberada, esquece, não será. E não é porque eu estou dizendo, a palavra está dizendo. Porque você ainda não se reconciliou com o seu irmão. Você acha que chegar e pedir perdão para ele é dar moral para ele? Não, é você, para o teu coração. Se ele vai te perdoar ou não, é problema dele. Deus fala para você pedir perdão. Talvez você esteja doente, talvez você esteja com dor, porque você ainda não liberou perdão. Porque a palavra fala para Deus nos perdoar da mesma forma como nós perdoamos. Quando não fiquem preocupados com coisa alguma, e nós passamos a ficar preocupados, nós desobedecemos a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós nos afastamos dele. Hoje essa palavra é para que a gente entender sobre entrega. Não é sobre julgamento. Você está ouvindo a palavra aqui, não é para julgar você, é porque você ainda não entregou verdadeiramente. Esse perdão que ainda não foi liberado é porque você ainda não entregou na vida do Senhor. A vingança é do Senhor. A vingança não é minha. Senhor, eu coloco em tuas mãos. Tu sabe o que aconteceu na minha vida. Tu sabe que no meu coração eu não fiz nada, mas toma em tuas mãos. É teu filho, é tua filha, então toma em tuas mãos. Porque assim como eu sou precioso para Deus, eu sei que essa pessoa também é. Mas que ele vai sofrer as consequências das coisas que ele fez. Então entrega. Porque a palavra hoje é sobre entrega. E a gente talvez não esteja colhendo e vivendo o melhor, não digo o melhor dessa terra, mas vivendo o melhor relacionamento com Deus, porque a gente não está entregando. Não está entregando para cura,
não está entregando para a liberação financeira, não está entregando, não está confiando. Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes o quanto eu te adoro, mas eu não vou entregar. Hoje Deus está nos convidando para você que nesta palavra sentiu que em algum momento da tua vida você não entregou a Ele o que você precisava, você não confiou nele. Em algum momento, Senhor, eu quis vencer pelas minhas forças, eu quis me vingar, por isso eu não consigo liberar. Às vezes eu não consegui liberar ainda o perdão para o meu pai, para minha mãe. Esquece as gerações, as diferentes gerações. E eu estou com um peso travado, acorrentado, me arrastando, por quê? Porque eu não entrego na mão do Senhor. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Em o Salmos 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Em Mateus 6,27, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode alongar a sua vida? Em algumas versões está um covado, acrescentar um covado, se eu não me engano. Eu queria te convidar nesse momento, antes da gente começar a orar, fica de pé. Aumenta um pouquinho o fundo, por favor. Feche teus olhos.